Todos, que a paz de nosso adorável Mestre continue a nos envolver. Hoje vamos ter a nossa irmã Fátima com o tema Morri, e agora? Então, que ela possa ser feliz, né, na sua explanação, mas antes disso, vamos fazer a leitura de uma mensagem preparatória. A mensagem de número 50, do livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Cuida de si, de maneira que cada um de nós dará conta de a Deus. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 12. É razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera que o rodeia no mundo. Entretanto, é necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidadas de si mesmas. Homens existem que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Todavia, a que pertencerão, de fato, os acervos patrimoniais do mundo? A resposta é clara, porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão da economia planetária, entregando-a a novos operários de Deus para o serviço da evolução infinita. O argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados. Se a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal, que tem o homem a ver pelas contas de sua família, de sua casa, de sua oficina? Cumpre-nos, então, esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, a posse do lar, as finalidades do agrupamento em que se trabalha pertencem ao Supremo Senhor. Mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família, com a casa em que se asila, com a fonte de suas atividades comuns. Naturalmente, ninguém responderá pelos outros. Todavia, cada espírito, em relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre, onde foi chamado a viver. Que a divina misericórdia, que nos alcança a todos, aqui, ali, em qualquer lugar do nosso planeta, possa nos envolver e envolver a nossa palestrante, para que ela seja feliz durante a sua fala. Permanece conosco, divino amigo, e que nós possamos permitir que o Senhor realmente esteja em nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Para nós é uma alegria muito grande poder estar aqui, revendo amigos queridos, depois de tanto tempo, né? E eu escolhi esse tema não só pelo mês de novembro, que é um mês conhecido, né, como de homenagem aos mortos, aqueles que nos antecederam, como também uma reflexão sobre tantas mortes que a gente tem visto, mais de 5 milhões de pessoas no mundo, né,
que, durante a pandemia, retornaram ao plano espiritual, encerrando o ciclo da jornada deles aqui na Terra. E não poderia ser diferente a gente falar e trazer o conhecimento espírita, já que o espiritismo ele vem desfazer aquela ideia negativa de morte como se fosse algo trágico e perene. A morte, para a doutrina espírita, ela é sem mistérios. E é um ditado, né, muito comum da gente ouvir, né, que o espiritismo vem matar a morte, né? E, para nosso consolo, a vida não começa no berço e nem termina no túmulo. Camille Flammarion foi um astrônomo espírita, contemporâneo de Kardec, e ele escreveu uma trilogia sobre a morte e seus mistérios. E ele diz lá que a negação dos céticos, quer dizer, aqueles que negam que a morte não existe, nada prova, porque eles não observaram os fenômenos, não estudaram os fenômenos para poder mudar a opinião deles, né? E Kardec, nas mensagens espíritas recebidas, ele foi observando que existia espíritos felizes, espíritos sofredores, né? E ele então quis saber o que é que faz com que a pessoa, no plano espiritual, estivesse num possível céu ou num possível inferno. Seria isso, né? Existiria esse céu e inferno que algumas doutrinas adotam e explicam, né? O Espiritismo também vem desconstruir a ideia de céu e inferno. E, com muitas falas, nós escolhemos a de Emmanuel, quando ele diz que o céu começará sempre em nós mesmos e o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. E que céu e inferno são estados de consciência. E ele diz ainda que é o próprio espírito que inventa o seu inferno ou cria as belezas do seu céu. Emmanuel ainda, no livro Roteiro, nos explica que o nosso corpo espiritual, em qualquer parte, refletirá a luz ou a treva, o céu ou o inferno que trazemos em nós mesmos. Então, nessa pesquisa de Kardec sobre a vida no mundo espiritual, como é que os espíritos, né, reagiam, qual era a causa da alegria deles ou do sofrimento deles na vida espiritual, então ele chega à conclusão de que a nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. Ou seja, a nossa vida no mundo espiritual dependerá exclusivamente do tipo de vida que nós vivemos na Terra. E quanto mais apegados aos bens materiais, mais dificuldade teremos em nos desprender e seguir em frente. Então, esse tema, Morri agora, e buscando depoimentos esclarecedores, eu me lembrei das cartas consoladoras do Chico, né? Em que tantos espíritos escreveram através deles, e eu achei importante, eu não trouxe as cartas nem as falas dos livros, mas eu estou destacando, né, que essas cartas enviada para mães em sofrimento, em desespero pela perda dos seus filhos, deram origem a mais de 20 livros de mensagens reunidas, né? Eu consegui algumas capas, né, desses livros e fui colocando aqui, né, mas não consegui de todas elas, porque nem todas eu consegui achar na internet, né? Mas eu acho importante
todo mundo saber disso. Depois, se quiserem informação, pode pedir para mim, que eu passo para vocês os nomes, mas achei importante lembrar também do livro que foi feito, que, se eu não me engano, a gente tinha aqui na biblioteca o DVD, mas quem quiser assistir, tem no YouTube também, As Mães de Chico Xavier, né? Foi um filme maravilhoso que foi feito, baseado, pegaram algumas mensagens e elaboraram o roteiro do filme, e é muito emocionante mesmo, vale a pena assistir até de novo, quem já assistiu, né? E nestas mensagens, né, o que os espíritos dizem é que ainda não encontraram uma palavra para definir a dor de um coração de mãe quando perde um filho. Mas, ao mesmo tempo, existe algo mais marcante do que perder um filho, que é descobrir que ele está vivo. E isso a doutrina espírita nos traz, né, com grande quantidade de mensagens nos esclarecendo a respeito disso. Mas a pandemia também deu oportunidade a todos nós de ampliar esse conhecimento, de ter acesso a mensagens de toda a natureza, de outras religiões e até mesmo mensagens espiritualistas, né, que vêm confirmar todo o ensinamento da doutrina. Eu vou citar aqui 2 canais no YouTube que eu costumo assistir. Um é Afinal, o que somos nós? E o outro é Experiências Luminosas. São canais brasileiros de cientistas que estão estudando as experiências quase-morte. Então, as pessoas que passaram por essa experiência, elas escrevem para eles e contando a história, ou gravam um vídeo, alguma coisa, e depois, então, eles as entrevistam, né? E essas entrevistas são extraordinárias, porque a quantidade de informação que bate com tudo aquilo que a gente tem aprendido na doutrina, nos livros, nas mensagens, em tudo que vocês possam imaginar, né? É somente para confirmar tudo isso que a doutrina já nos traz. Eu trouxe aqui, hoje, rapidamente, só para mostrar para vocês, 2 narrativas que confirmam o ensinamento dos espíritos. A primeira, eu só botei pequenininha aqui porque eu vou contar para vocês o caso, é de uma mulher que ela está internada com Covid, né? E entubada. E ela, então, sai do corpo, nesse momento que ela está na UTI, e ela vai para um hospital, a levam para um hospital de campanha espiritual, que ela descreve exatamente como o Manuel Filomeno de Miranda descreve nesse livro, No Mundo da Regeneração. E ela, inclusive, encontra a irmã dela lá, que também está desdobrada no hospital, e a irmã ensina para ela como usar um aparelho que é para ajudá-la na respiração, né? E então é o trabalho complementar da espiritualidade ajudando as pessoas que estão aqui entubadas, né? E é tão extraordinário, porque quando ela volta e que ela fala, a irmã não estava sabendo de nada, a irmã não teve essa lembrança depois, mas ela teve, né? Então, ela falou, eu encontrei com você, eu soube que você estava internada por conta disso, né? E outras coisas maravilhosas que elas vão narrando, que é interessantíssimo. E tem um outro caso, tem um outro caso da mulher que ela teve 2 saídas do corpo, 2 experiências quase-morte. Na primeira, ela era assistida por uma senhora de idade que ela não conseguia ver o rosto. Era uma idosa que a amparava, levava ela para um lado e para o outro, mas ela não sabia quem era. E conversava com ela, dizendo que ela ia ter que voltar, que o momento dela ainda não tinha chegado, que quando chegasse ia dar tudo certo também, que a morte não existe. Essas orientações todas que os guias espirituais nos dão aí, né? E ela, então, começou a melhorar, extubaram-na, né? Mas só que quando tiraram o tubo, ela começou a sentir uma falta de ar muito grande novamente e tiveram que entubá-la de novo, né? Nisso que entubaram de novo, ela teve outra EQM, né? Saiu de novo no corpo, só que dessa vez ela viu a velhinha, mas viu o rosto e viu que era a avó dela, né?
reconheceu a avó, conversou com a avó, né? E a avó falou para ela: olha, minha filha, eu sei que você é extremamente apegada com seu pai, o meu filho, né? Você precisa saber de uma coisa, ele também contraiu a doença e não vai escapar. Mas não chore por conta da separação. Pense na alegria que eu vou sentir de tê-lo de novo nos meus braços. Então, é uma história assim que eu fico até emocionada de contar, né? E a mãe, então, a avó conta isso para ela. Então, ela diz que mesmo quando ela voltou e que ela lembrou desse fato, né, ela depois aconteceu do pai dela contrair a doença, não resistir, mas aquilo, de uma certa forma, a consolou e a preparou, porque ela disse que era muito apegada ao pai. E o pensamento de perdê-lo, entre aspas, né, era um desespero muito grande para ela. Mas eu trouxe do livro do Céu e Inferno uma mensagem para trazer felicidade para a gente ao ouvir, de um jovem, né? Esse jovem se chama Maurice Gontran, e ele era filho único, né? E faleceu aos 18 anos de uma afecção pulmonar. Tinha uma inteligência rara, uma razão precoce, tinha um grande amor ao estudo, um caráter doce, terno, simpático, possuía todas as qualidades que podiam fazer prever um futuro brilhante para esse rapaz. E, todavia, aos 18 anos, ele sucumbe a uma doença do pulmão, né? Então, o pessoal, os parentes, principalmente o pai e a mãe, tiveram muita dor com a perda desse filho, né? E acharam que ele, porque tinha um organismo frágil, né? E por ter se dedicado muito aos estudos, aquilo terminou enfraquecendo ainda mais, forçando a antecipação da sua morte. Era isso que eles pensavam, né? E não se conformavam, né? E toda a família questionava: o que adiantou todo esse estudo, toda essa dedicação, se o seu aprendizado não ia servir para a ciência? Porque ele já tinha ido embora, como é que ele ia passar esse aprendizado? Que melhor teria sido que ele ficasse na ignorância, sem saber de nada, e assim ele sobreviveria e poderia ser um consolo e um amparo aos pais na sua velhice. Era esse o pensamento dos pais. Mas o guia espiritual desse rapaz percebeu a aflição do filho, do Maurice, né, em ver os pais revoltados e doentes. Eles estavam deprimidos, desgostosos da vida, e sugere que ele envie uma mensagem para eles. Escreve para eles algumas palavras de consolo, vão fazer nascer nele uma esperança e de continuar vivendo, porque se for assim, eles vão terminar morrendo. O Maurice aceita prontamente, né? E diz que assim, quando ele mandar a mensagem, eles vão se convencer de que ele não morreu e que ele está mais perto dele do que estava quando estava encarnado, e certamente eles vão reagir positivamente. O Maurice explica ainda que Deus permitiu esse desencarne prematuro dele, que foi um desgosto, né, para os pais, para despertar o pai a respeito da vida futura, já que o pai era completamente cético, né, e revoltado com todas as coisas que aconteciam, e principalmente agora revoltado com a suposta divindade por conta da perda do seu filho, né? E ele começa, então, a dizer isto, o Maurice: meus queridos e bondosos pais, é a vós que neste momento me dirijo. Desde que deixei o despojo mortal, jamais deixei de estar ao vosso lado. Aí estou muito mais vezes mesmo que quando na terra. O desespero é verdadeiro suicídio por minar as forças corpóreas, e quem abrevia seus dias no intuito de escapar mais cedo aos travos da dor, faz jus às mais cruéis decepções. Deve-se, ao contrário, a vigorar o corpo
a fim de suportar mais facilmente o peso das provações. E ele continua: aqui nos reencontraremos, neste mundo onde não se conhecem desgostos da vida e no qual os precedi. Afirmai-lhes categoricamente que a ventura de tornarem a me ver ser-lhe-á recusada como castigo à falta de confiança na bondade de Deus. Quer dizer, caso os pais insistissem em manter revoltado e tudo e viessem até a desencarnar de desgosto, eles não teriam a chance de reencontrar o filho lá, pelo menos por um grande período, né? Ele então chama a atenção dizendo: consolai-vos, pois, porque eu não estou morto, antes estou mais vivo que vós. Apenas o corpo morreu, mas o espírito, esse vive sempre. Ele é, ao demais, livre, feliz, isento de moléstias, de enfermidades e de dores. E em vez de vos afligirdes, regozijai-vos por saber que eu estou ao abrigo de cuidados e apreensões em lugar onde o coração se satura de alegria puríssima, sem a sombra de um desgosto. Meus bons amigos, não deploreis os que morrem precocemente, porque isto é uma graça que Deus lhes concede, poupando-os as tribulações da vida terrena. Mas aí perguntam se não foi a moléstia dele originada da grande dedicação dele aos estudos. E ele diz que não, vocês estão enganados com isso. O tempo para eu viver na Terra já estava contado e coisa alguma poderia reter-me. E aí ele diz que o espírito dele sabia, nos momentos de desprendimento, que ele ia partir cedo, né? E considerava-se feliz com a ideia da próxima libertação. A minha existência aí não deveria prolongar-se por muito tempo desta vez, visto ter adquirido o necessário para preencher no espaço uma missão mais elevada. Olha que interessante, quer dizer, então ele, no pouco tempo de vida, e ele se dedicou intensamente quando jovem a estudar, mas estava se preparando com a aquisição desses conhecimentos para uma missão mais elevada do outro lado, né? E se tivesse mais tempo aqui, vivendo aqui, né, não imaginais a que perigos e seduções iria expor-me. E quem sabe, talvez até falhasse na missão que ele deveria cumprir, né? Aí ele vem narrar como é que foi a recepção dele lá do outro lado. Brilhante luz resplandecia em torno, mas sem cansar-me a vista. Vi meu avô, não mais esquálido, alquebrado, porém com aspecto juvenil e loução, quer dizer, elegante, né? E ele me estendia os braços, estreitando-me efusivamente ao coração. E essas mensagens dos parentes, dos amigos, nos recebendo do outro lado, né? Está lá na pergunta 289 do Livro dos Espíritos, quando os espíritos dizem que parentes e amigos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados e ajudam-na a desprender-se dos liames corporal. E ele continua narrando. Multidão de outras pessoas de risonhos semblantes o acompanhavam, acolhendo-me todos com benevolência e doçura. Parecia-me reconhecê-los e venturoso por tornar a vê-los. Trocávamos felicitações e testemunhos de amizade. Pois bem, o que eu supunha ser um sonho era a realidade, porque de tal sonho não deveria despertar na Terra, é que acordara no mundo espiritual. Essa é a mensagem desse rapaz. E agora nós trouxemos outras mensagens que nós tiramos desse livro Depois da Travessia. Na verdade, o Geraldo Lemos Neto, que escreveu esse livro junto com a Wanda Amorim Joviano, né,
A família Joviano conviveu com Chico Xavier desde o início da mediunidade dele. E durante 18 anos, eles faziam o culto do Evangelho no lar. E o Chico recebia muitas mensagens, mas várias mensagens não foram publicadas. Ele pedia para a dona, a mulher do seu Arthur Joviano, guardar e, no momento aprazado, ele iria autorizar a publicação. E passou-se o tempo, depois ele deu para a neta do seu Arthur Joviano, que é a Wanda Joviano, né? Os rascunhos todos os originais. E falou, no momento aprazado, você vai saber para quem que você deve dar e essa pessoa vai ser responsável pela publicação. E ela, então, deu para o Geraldo Lemos Neto, né, que foi uma pessoa que também conviveu durante muitos anos, desde jovem, com o Chico, né, trabalhou muito junto com o Chico. Ele, então, escreveu, juntou todas essas mensagens e publicou esse livro Depois da Travessia. E essa coletânea de mensagens é de amigos de convivência daquele grupo, parentes, né, que foram se comunicando ao longo dos anos, né, nesse culto do Evangelho, né? E essa neta, então, depois que passou as mensagens, né, ele, então, está divulgando o livro e divulgando as mensagens nas palestras dele. Então, foi de lá que eu peguei, né? Tem muitas, viu, gente? Tem mensagens de felicidade e mensagens de tristeza. Cada um, quer dizer, são mensagens grandes, mas são só tópicos para dar gostinho da gente ler e depois adquirir o livro para poder ler as mensagens todas. Abel Macedo, ele diz as datas, mas eu não vou, para não perder muito tempo, não vou ficar lendo as datas nem nada, só o nome. Abel Macedo, no campo da infelicidade, ele diz, vamos acompanhar os sofrimentos do Abel Macedo. Agora venho fazendo a penosa recapitulação de todas as oportunidades perdidas pela minha própria imprevidência, a fim de analisar os rigores do meu futuro. A dona Júlia Pego também escreveu, não há na Terra algo que traduza a intensidade dos sentimentos purificados nas grandes verdades que a morte nos oferece dentro de suas sagradas revelações. A aventura real é compreendermos a solução dos problemas da vida dentro da solidariedade e da fraternidade salvadoras. Do lado de cá, avulta ao espírito a necessidade do cumprimento dos deveres cristãos e nos vem um desalento por não tê-los cumprido. Então, numa síntese, a gente poderia dizer que a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido, segundo uma frase do Chico Xavier, né? Seu Virgílio Machado vai escrever, a morte é uma viagem que nos é imposta por Deus e para a qual o homem do mundo nunca está preparado. Somente agora vejo que poderia ter edificado mais no terreno das ações definitivas. O caluniador Gustavo Dutra lamenta-se. Pago caro a ambição da vida terrestre. Meu algoz é a minha própria consciência. Sou o triste fantasma da verdade. Enquanto o suicida Pereira grafa. Eu poderia ter lutado mais um pouco. Inconsciente por muito tempo, persegui os meus caluniadores, faminto de esforço. E o espírito imprevidente de Marie Benson chora. Ela manda 2 mensagens, uma em maio de 38 e depois outra em dezembro de 38. Na primeira ela diz, dolorosa angústia me domina a alma toda. Sinto verdadeiro arrependimento olhando os últimos dias de minha existência terrestre. Caí no longo caminho das tentações. E mais, tomei o caminho errado. Grandes foram os meus martírios morais e só Deus sabe o que sofri na minha desencarnação dolorosa. O espírito Gomide vai grafar esta advertência.
Até que descobramos a estrada justa, quantas lágrimas vertidas! Não conhecerão vocês na existência humana outra riqueza maior que a de se prepararem para a eternidade com a luz de tão sublimes conhecimentos. Os homens do interesse mundano costumam ser grandes cegos de espírito que mais tarde defrontam fatalmente o abismo onde me despenhei no regresso das lutas materiais. E também a dona Júlia Amália, que ele classifica como espírito de condição mediana, ela vai nos ensinar. Aqui, se muito me desiludi, muito também expiei pela minha prisão nas futilidades da época em matéria de religião e de crença. Aqui venho colher o fruto amargo da minha imprevidência espiritual. Já as almas heróicas na crença conhecem a inutilidade de certos preceitos sociais absurdos que impedem a nossa visão espiritual com respeito à contemplação de horizontes mais vastos. Meu objetivo tem um fim útil, o de despertar no coração dos presentes o desejo cada vez mais intenso de progredir no terreno do conhecimento espiritual. A vida terrena dá essa preparação laboriosa para o infinito. Quer dizer, dá quando a gente busca, né, o conhecimento espiritual e se prepara, né, para não só viver exclusivamente para a vida aqui na Terra. E a dona Amélia Amorim vem dizer que vimos de longe, de séculos remotíssimos, em quedas e levantamentos incessantes. Todo bem é uma claridade que não morrerá. Um dia nossos olhos se abrem para a eternidade e então a nossa visão espiritual atinge o mais longo alcance. Os laços, os elos sacrossantos que nos unem ecoam de muito longe e as dores do pretérito devem estimular nossas esperanças no porvir. Marta Pernambuco vai descrever que logo depois que se reconheceu fora do corpo material, e isso depois de tristes padecimentos, levaram-na a um grande centro espiritual de socorro, onde fui acolhida na Santa Casa de Misericórdia ou na Promatre. Quer dizer, ela estava sendo amparada num hospital aqui da Terra, né? Um trabalho espiritual realizado aqui. Depois fui conduzida a um agrupamento de trabalho espiritual. A dona Luzia Xavier, que era irmã do Chico, que a vida inteira foi católica, ela foi surpreendida não aceitando a morte e é levada num voo com a duração de 40 minutos para um grande instituto dentro de uma organização católica no além. Aprendemos com ela que as mágoas revelam peso nocivo à vida íntima. E no plano onde se encontra há curiosidades, como, por exemplo, certos perfumes de flores naturais que valem por preciosos alimentos. Olha que interessante, né? E também tem a visão dos espíritos iluminados, né? Que é bem mais ampla. Aqui a Helena Maia vai nos dizer: as ilusões de menina, os sonhos da juventude não me abandonaram nos primeiros tempos em minha existência além-túmulo. Seres piedosos e compassivos estenderam-me no além seus braços amorosos. Tenho agora atribuições e deveres junto de um estabelecimento destinado à manutenção das orfanzinhas terrenas. Quer dizer, ela trabalha vinculada com a obra de caridade aqui, no nosso plano Terra, né? E ela continua: para nós, igualmente, existem seres e irradiações invisíveis e intangíveis, porquanto o plano dos nossos conhecimentos ainda é relativo. Vocês não imaginam como trabalhamos neste outro lado da vida. Quer dizer, então, aquele que vai com aquela ideia de que morreu, descansou, né? Está bem enganado, né? Que o trabalho continua e, graças a Deus, sem o cansaço desse corpo físico, pelo menos, com as limitações do corpo físico, né? O nosso meio representa mais uma continuação do planeta. Aqui ainda necessitamos de alimentos e muitas outras coisas características da natureza humana.
Temos aqui as escolas de mensageiros. Eu já falei que eu vou trabalhar lá, né? Porque eu de escrever carta, assim, né? Então eu vou ficar escrevendo carta para o pessoal. Nossos chefes espirituais colocam-se em contato com seus mentores das alturas através de processos espirituais como letras e sinais luminosos no éter atmosférico. Olha só. Como é que é? Sinal dos índios lá, né? De fumacinha lá, olha lá, né? Muito acima da mesquinhez das possibilidades de visão dos entendimentos humanos, né? E já em Grácia Ferreira nos ensina que a palavra amiga, o sorriso confortador, a gota de remédio, o pedaço de pão, são células da árvore do bem, cuja sombra frondosa vos guarda no céu, distante do calor dissolvente das paixões terrenas. E diz ainda que continua trabalhando em favor dos menos favorecidos. Tem aqui operado agora numa grande e abençoada escola, onde são recebidos os que desencarnaram na cegueira da vida terrestre. Ela aqui trabalhava com cegos, e ela retorna e vai trabalhar também com aqueles que foram cegos na Terra e que desencarnam. E a nossa escola recebe os cegos pacientes e generosos, os que foram crentes e cheios de fé, dotando-lhes novamente com os sagrados dons da vista. Observamos cenas comovedoras de risos e lágrimas misturados às mais santificadas emoções. E ainda com Helena Maia que aprendemos: reconhecerão a sublimidade do ministério espiritual e observarão como é a ventura de quem sabe semear no coração os princípios do Cristo. Amélia, esse daqui está repetido, eu vou mudar porque eu passei para lá e não apaguei. Mas é de Lécio Munácio, personagem do romance 50 anos depois, que em sua última romagem terrestre foi o benfeitor Batuíra, que recebemos a palavra mais elevada. A nossa diferença é a de cursos. Ele diz a diferença entre os crentes, né? Os que são adeptos de religiões, cursos que ele se refere, são as religiões. Então, a nossa diferença é de cursos, mas, na essência, todos nós somos discípulos de um mestre só. Os alunos são a mesma caravana de todos os tempos. O mestre é Jesus e estudamos há muitos séculos. E conforme atesta o espírito de Mariquinhas, que há um tempo de reflexão que nunca chega tarde. Amélia Morim vai dizendo que nossos erros e virtudes são nossas bagagens que nos desonram ou dignificam. Então, essa figurinha que eu achei aí é muito interessante, porque os corações remendados, sofridos das pessoas, né, conseguindo se desprender e retornar para o plano espiritual com mais facilidade, e aquele outro ali com o coração aparentemente sem sofrimento, mas muito apegado aos bens materiais. E aquilo, então, está impedindo que ele avance no plano espiritual. E o primeiro ali da fila está dando uma tesoura para ele. Corta esses laços, abandona isso aí, que isso aqui já não precisa, você não precisa mais disso, né? Emmanuel, lá no Pensamento e Vida, ele faz uma colocação dizendo que a Terra é uma escola, onde nós estamos aqui recapitulando as lições. Cada vez que a gente vem, a gente aprende, reaprende, reforça o aprendizado e volta também da mesma forma. E o Espírito Augusto Silva, na mensagem Felizar dos Aflitos, lá no livro Ceareiros de Volta, ele faz uma analogia muito interessante quando ele diz que a vida na Terra é semelhante a um curso, a uma bolsa de estudos que a gente vai fazer no exterior. Nós somos do Brasil e vamos para uma universidade na França fazer um curso de especialização, né? E passado o tempo, nós vamos ter que retornar ao nosso país, vamos ter que apresentar o resultado daquele curso. Nós atendemos aos horários, nós atendemos aos compromissos, nós fizemos os testes necessários, tudo aquilo que a gente aprendeu nos capacitou para que a gente possa
prosseguir adiante e aplicar aqui no Brasil. Então, nessa comparação, fazendo de conta que nós, quando viemos para a Terra, viemos aqui para atender essa bolsa de estudos, e quando voltar para lá, vamos ter que levar o conteúdo dessa bagagem que a gente adquiriu, certamente, né? Chico diz que a vida nem sempre segue a nossa vontade, né? Mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Então, eu espero que essas mensagens possam reforçar o nosso aprendizado, né? A nossa confiança na espiritualidade maior, nos benfeitores, amigos espirituais da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, né? E eu trouxe uma tarefinha de casa para vocês. Porque como é uma mensagem longa, dá até para a gente fazer um outro estudo depois, mas quando tiverem oportunidade, vocês leiam ou releiam a mensagem Treino para a Morte, do Irmão X. Está lá no livro Cartas e Crônicas. Quem não tiver o livro pode procurar na internet. Quem não tiver facilidade, pode me pedir que eu mando o link da mensagem. Tem a mensagem no YouTube também. E ali ele dá 10 passos que a gente precisa atender enquanto está na Terra, como espíritas conscientes da importância da nossa vida e do nosso papel nesta vida que nós escolhemos, então, para que a gente possa atender e nos preparar para que não sejamos pegos de surpresa do outro lado quando chegar a nossa vez de regressar, cumprindo a nossa jornada aqui. Esperamos, né, que a gente possa cumprir da melhor forma. É isso aí, gente. Muito obrigada e que Deus nos abençoe. Obrigada, Pai, pela mensagem esclarecedora para todos nós. E agora, como está tendo o passe coletivo, né? Se quiserem fazer a aplicação, enquanto eu faço a prece, os passistas ficam aqui e colocam nos devidos lugares para poderem aplicar o passe. Pode ser? Vamos colocar os nossos pensamentos diretamente ligados com Jesus e rogar a Ele que Ele nos envie os benfeitores e, através deles, as energias fluídicas que para cada um de nós seja necessário. Muito obrigada pela vossa assistência amiga e benfeitora, que nunca nos falta, Senhor. Acompanha-nos até os nossos lares e que possamos, durante essa semana que se inicia hoje, continuarmos meditando sobre a impermanência do nosso corpo físico e a imortalidade da alma que nele habita. Que a tua misericórdia, que o teu amor permaneça conosco e assim que nós possamos nos permitir que essa misericórdia e esse amor seja para nós a estrada que nos leva a concluir a nossa etapa aqui na Terra e continuar um dia no plano espiritual. Que a tua paz, que o teu amor nos envolva, agora e sempre, que assim seja.